Boa noite, a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja no seu coração. É bom estar com vocês, é bom iniciarmos mais um momento de adoração e de louvor ao nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Salmos 46. Nós vamos ler apenas um verso. Vamos ler o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Eu sei que nesses dias você pode já ter ouvido muito falar nesse salmo. Já ouvi várias pessoas falando, mas algo tocou meu coração nesse verso. O Senhor dos exércitos. Quando nós vemos esse termo, o Senhor dos exércitos, nós vemos apontando para a onipotência de Deus. O que é onipotência? Todo poder. Nós vemos quando fala o Senhor dos exércitos, mostrando que Deus é o Senhor todo-poderoso. No céu, na terra, Ele é o grande guerreiro invencível, aquele que conduz os exércitos, aquele que conduz a batalha, a vitória. Deus coloca o seu poder em favor de nós, o seu povo. O Senhor dos exércitos está conosco. Significa que Ele é aquele que cuida dos seus, é aquele que peleja pelos seus, é aquele que batalha pelos seus. Nós vemos na palavra de Deus vários trechos mostrando o Senhor guerreando em favor do seu povo. Um grande exemplo disso nós vemos quando Davi vai enfrentar Golias. Golias, aquele gigante filisteu, afrontando o exército de Deus, fazendo com que aqueles soldados tremessem diante da sua grandeza, do seu poderio, da sua força. Mas Davi se dispõe a lutar contra Golias. Quando Davi chega diante de Golias, Golias diz assim: você pensa que eu sou um cão? Você pensa que eu sou o quê para vir a mim com paus e com pedras? Venha a mim e eu vou dar a sua carne às bestas feras do campo. E Davi não se intimida diante desse poderio, dessa grandeza de Golias. Davi diz assim: você vem a mim com espada e com lanças. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E não foi Davi que venceu Golias porque Davi não tinha destreza de luta, Davi não era um guerreiro, não tinha espada, não tinha lança, não tinha escudo, não tinha armadura. Foi o Senhor que lutou por Davi. E uma pequena pedra fez com que Golias caísse. Esse é o Senhor dos exércitos que o salmista aqui nos diz. Esse salmo foi escrito pelos coraitas, os descendentes de Corá. E eles falam, nesse salmo diz assim, olha, no verso 2, por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pode acontecer o que for, pode vir a adversidade que for, pode vir a dificuldade que for, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, é o nosso refúgio, é onde nós podemos ter segurança, onde podemos nos esconder de tudo isso que se levanta, dos inimigos, das lutas, das batalhas, das dificuldades. E eu fiquei pensando, e você já ouviu tudo isso que eu falei, mas algo que tocou meu coração, apesar de tudo isso, do nosso Deus ser o Senhor dos exércitos, apesar dele ser o nosso esconderijo, o que tocou meu coração é que ele é acessível a mim e a você, ele está conosco. Esse estar conosco, você pode pensar assim, mas esteve lá com Davi, esteve com o profeta A, com o profeta B. Não, ele está conosco. Em Mateus 1:23 diz assim, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Cristo veio, se ofereceu na cruz do Calvário para estar comigo e com você todos os dias da nossa vida.
se você abrir seu coração, se você permitir a entrada dele na sua vida, fazer parte do seu dia, da sua caminhada, o Emanuel está conosco todos os dias e ele peleja por nós, ele nos protege, ele nos guarda diante das adversidades da vida. Sei que algumas pessoas estão passando por maiores dificuldades para viver este momento tão diferente, mas o Emanuel, ele quer estar com você. O Emanuel, ele quer passar com você. Ele coloca à sua disposição esse poderio que ele tem do Senhor dos Exércitos. Nós vamos agora adorar a Deus. Nós vamos passar esse momento de louvor a Deus. Abra o seu coração. Convide o Emanuel a estar fazendo presente do seu dia, da hora que você levanta, da hora que você deita, todos os momentos que o Emanuel faça parte do seu dia, da sua caminhada. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, porque o teu amor é tão grande, a ponto de ter enviado o teu Filho a estar conosco, a caminhar nesta terra, a se oferecer por cada um de nós, em sacrifício perfeito, um sacrifício único. Nesse sacrifício ele entregou a vida dele, morrendo por cada um de nós, derramando todo o seu sangue ali naquela cruz, por amar a cada um de nós. Obrigado, Jesus, por vir a esta terra, morrer pagando um preço de um castigo que era nosso, dos nossos pecados. Mas o Senhor morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, garantindo assim a vida eterna. Obrigado, Espírito Santo, por ter sido enviado a morar no coração daqueles que permitem, a morar no coração daqueles que se abrem para te receber, que possamos caminhar contigo, que possamos te sentir, que possamos te ouvir e que possamos te obedecer a cada dia. Fica conosco durante esse período de adoração e de louvor. Fica com cada um dos que estão nos ouvindo, dos que estão cultuando nas suas casas. Que a tua presença seja real, que o teu toque seja sentido por cada um, que cada um possa desfrutar desta presença maravilhosa durante a sua caminhada. Eu oro a ti, Pai, em nome de Jesus e agradeço. Amém, amém. Vamos adorar ao Emanuel, Deus conosco, que Ele esteja presente aí no seu lar e Ele te toque de uma forma maravilhosa. Amém. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor
para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo
Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sob o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado. Eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sob o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sob o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sob o Deus que sabe me maravilhar. Boa noite a todos, a paz do Senhor. É bom estar aqui com vocês de novo para a gente poder compartilhar a palavra de Deus. E o que eu espero hoje é que você saia daqui mais esperançoso do que você chegou. Deus tem me falado muito ao coração na palavra de Lucas a respeito da ressurreição de Jesus. Então eu convido você a abrir sua Bíblia, abra lá no capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas, nós vamos ler a partir do versículo 1. Abra aí, vou dar um tempinho para você abrir. Capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 1. Deus ele tem falado bastante coisas a respeito de esperança, mas não uma esperança que é uma esperança assim de superstição. É uma esperança que não tem base, que eu só estou esperançoso. Deus está falando de uma outra forma e Ele tem falado muito comigo a respeito da esperança que você tem, com embasamento em tudo que você sabe, em tudo que você viu, em tudo que você conhece a respeito dele. E hoje a gente vai falar sobre isso. Então, esse texto, ele vai ajudar a gente a compreender esse tipo de coisa, essas verdades. Então, vamos à leitura. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer.
De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se do lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Só até aí. Um texto muito conhecido, a gente já estudou bastante sobre esse texto, mas eu acredito que Deus tem sempre coisas novas ou verdades a serem reafirmadas sobre as coisas que a gente lê na Bíblia. Para contextualizar aqui, gente, o que está acontecendo? Jesus passa 3 anos, cerca de 3 anos mais ou menos, pregando o Evangelho. O ministério de Jesus ele está completo nesses 3 anos. E então acontece que Jesus ele é preso e ele é crucificado e morre. Jesus, após morrer, ele é colocado nesse sepulcro, nesse túmulo, que na época deles era como se fosse uma mini caverna, né? Então eles colocavam o corpo dentro de uma caverna assim e rolaram uma pedra na frente da caverna, e essa é a cena. Depois de 2 dias, no comecinho do 3º dia, logo de manhã, essas mulheres que andaram com Jesus, elas escutaram as coisas que Jesus ensinou, as coisas que Jesus falou. Elas estavam lá, tanto é que o anjo fala: lembre-se de quando Jesus falou essas coisas com vocês lá na Galileia. Então elas também estavam lá e elas escutaram essas coisas. Então, o que acontece? Nessa cena, essas mulheres elas estão indo para o túmulo de Jesus. Só que elas estão indo lá não com a esperança de que Jesus ressuscitou, nada disso. Elas estão indo lá para fazer cerimoniais de luto. Então elas estão indo lá para continuar ali chorando o corpo de Jesus, vamos colocar dessa forma. Elas não estão indo lá com esperança alguma, não é essa a ideia do texto. Elas não estão indo lá porque Jesus disse que ia ressuscitar e elas estão indo ver se realmente aconteceu, não. Elas estão indo lá porque para elas é o fim. Aquilo já havia acabado e o que elas estão fazendo agora é só chorando o fim. Essa é a ideia, essa é a cena que a gente acabou de ler aqui. E dentro disso, aí chegam 2 homens do lado delas, que são anjos, né? E o que eles falam? Ou o que um deles fala? Ele faz uma pergunta, e essa pergunta é: por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Isso é uma pergunta que, assim, logo no começo, quando eu escutei essa pergunta pela primeira vez, eu falei assim: nossa, mas que pergunta meio irônica, né? É uma coisa assim meio sarcástica. É uma pergunta que até me incomodava um pouco da forma como ela é feita, sabe? Parece que o anjo está sendo assim, nossa, ele poderia ter falado de outro jeito, sabe? Não, mas ele faz essa pergunta desse jeito e num primeiro momento essa pergunta parece ser meio sarcástica. Só que daí, se a gente começar a perceber a história de uma outra forma, a gente percebe que essa pergunta é uma pergunta muito sincera, mas é muito sincera mesmo. Essa fala do anjo, ela é muito sincera e a gente vai se concentrar hoje nessa fala, tanto da pergunta quanto do que ele fala depois. Para a gente entender a pergunta e por que ela é uma pergunta sincera, eu gostaria de exemplificar uma coisa para vocês. E eu gostaria de trazer vocês, ou trazer nós, para dentro da história. Pense da seguinte forma: você conhece uma pessoa, você conhece um homem, sua vida inteira, né? Até hoje aí que você está vivo, você conhece essa pessoa, você está com ela e você trabalha com ela. Então, desde que você se lembra, você já trabalha com essa pessoa.
E você vê que essa pessoa, que esse homem que trabalha com você, ele é muito bom no que ele faz, né? Seja o que for. Eu coloquei num contexto de informática aqui, que é o que eu faço, então é o que eu mais entendo, né? Mas seja o que for, você começa a perceber que esse homem, ele é muito bom no que ele faz, e você está ali com ele e trabalha com ele. Trabalhando com ele, o que acontece? Você começa a ver como ele é bom de resolver os problemas. Então, no meu caso aqui da informática, como ele é bom de resolver os problemas de informática, quando alguém vai levar alguma coisa para ele, algum computador quebrado, enfim, qualquer coisa nesse sentido, como ele é bom para resolver isso. E como ele sempre resolve. Então, esse homem, ele é muito bom no que ele faz. E você está ali trabalhando com ele e observando isso. E tirando isso, que ele é muito bom no que ele faz nesse sentido, você, por conhecer esse homem desde sempre, você sabe também que não só isso, mas que ele é íntegro no que ele faz e no que ele fala. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que você nunca viu esse homem mentir, você nunca viu esse homem falar uma coisa e não fazer, você nunca viu promessas vazias desse homem. E você tem todo esse contexto e trabalha com ele ali. E aí, num determinado momento, você percebe que as coisas estão caminhando, na empresa onde você trabalha, as coisas estão caminhando para um caminho ruim. Então você percebe que está tudo meio estranho na empresa, as coisas começam a ficar agitadas, as pessoas começam a ficar diferentes. E esse homem, ele fala até para você, ele fala assim, não, fica tranquilo que isso aí vai acontecer tal coisa, realmente algumas coisas vão acontecer, algumas coisas de ruim, mas fica tranquilo que eu resolvo. E então, esse homem, ele fala isso e você fala, tudo bem. Na empresa dá um problema. Dá um problema sério na empresa e esse problema, ele acarreta a parada de todos os servidores da empresa e a empresa fica parada, não consegue mais trabalhar, ninguém consegue mais trabalhar. Essa empresa parada, sem trabalhar, ela perde muito dinheiro por dia. Então, a cada dia que passa essa empresa parada, é mais fácil a empresa caminhar para a falência, porque é muito dinheiro que ela perde. Se coloca nesse contexto, você, esse homem e essa empresa falindo e tudo que você sabe desse homem. E aí, de repente, esse homem fala assim para você, olha, fica vendo só, se der alguma coisa aqui, e eu sei que vai dar mais para frente, porque da forma como o pessoal está indo, da forma como esse pessoal está se utilizando dos recursos da empresa, vai chegar uma hora que vai dar um problema sério, mas fica tranquilo, que eu vou conseguir resolver. E então, este homem chega para os diretores da empresa e fala assim, olha, eu estou vendo isso, eu estou prevendo que vai dar um problema, e eu já estou dizendo para vocês que se der o problema, a única pessoa que pode resolver esse problema sou eu e eu vou fazer isso. Fala para os diretores da empresa, até então eles não entendem muito bem e fica da forma que está. Passa-se um tempo, acontece o problema na empresa, vira o caos, tudo está ruim. E aí no momento em que tudo está ruim, esse homem chega e fala, fiquem tranquilos, eu vou resolver, me dá 3 dias. Os diretores da empresa e os funcionários vão embora para casa, porque está tudo parado, não tem o que fazer. Fica você e esse homem que você conhece lá. E você vê ele trabalhar durante 3 dias. Aí, logo no 3º dia de manhãzinha, aparecem lá na empresa, os diretores da empresa com todos os funcionários. Eles aparecem lá e eles falam que eles convocaram uma reunião para decretar a falência da empresa, porque não dá mais para a empresa ficar em pé, não tem como ela perder tanto dinheiro e não tem como, vai fechar tudo, esse é o fim, acabou. E o que acontece? Eles falam isso, mas eles não falam para o homem, porque o homem ele tinha saído comprar café, foi tomar um café. Eles falam para você. E aí, você fica com essa informação agora. O homem falou que em 3 dias ele estaria de volta, ou melhor, que em 3 dias ele teria consertado tudo, os servidores estariam de volta. Você está ali, confia nesse homem, sabe quem esse homem é, e chegam essas pessoas falando assim, não vai dar certo, tá tudo ruim, tudo acabado e tudo mais.
Só que antes do homem que consertou as coisas ir tomar café, você já sabia que estava consertado. Ele já tinha falado, está tudo pronto, está tudo funcionando, agora eu vou tomar um café ali. Dentro desse contexto, pensa você, quando chega o dono da empresa e fala assim, eu vim para abrir falência, eu vim para decretar o fim, eu vim para falar que tudo acabou. Que pergunta que você faz para ele? Mas por que é que você está querendo falar do fim se aquele homem falou que estaria tudo consertado? Se aquele homem que eu conheço, se aquele homem que você conhece, que vocês viram ele durante anos fazer tudo certo na empresa, consertar todos os problemas, nunca faltar com a palavra, se aquele homem falou que estaria tudo consertado, por que vocês estão aqui vindo para cá para decretar o fim? Já está tudo consertado. Não seria a pergunta que você faria também? E não seria uma pergunta muito honesta de alguém que não consegue entender uma coisa? Se você conhece esse homem, se você conhece a capacidade dele, por que você está duvidando? Essa é a ideia da pergunta. Mas você conhece Jesus, você conhece quem Ele é, você viu o que Ele sabe fazer e como Ele faz. Aliás, você nunca viu Jesus errar. Aliás, você nunca viu Jesus falar uma coisa que não aconteceu. A palavra de Jesus é algo que quando Ele fala, sempre vai acontecer. E vocês presenciaram isso. Então, por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Essa é a ideia da pergunta. Por quê? Por que a gente faz isso? Por que a gente está procurando entre os mortos aquele que vive? Por que a gente está desesperançoso com o fim, quando Ele mesmo falou que não era o fim? A resposta para essa pergunta, ou algumas das respostas para essa pergunta, são respostas que a gente tem a ver com a nossa humanidade, tem a ver com a nossa forma com que a gente vive a fé hoje. E eu queria discutir duas delas com vocês, duas delas. Primeira, nós podemos responder a essa pergunta do anjo falando que a gente duvidou, que nós duvidamos. Como assim? Em momentos de pressão, em momentos de crise, em momentos de tragédia, em momentos de problemas da vida, nós temos essa forma de tratar das coisas, de que a gente perde esperança até no que é correto, até no que é certo, até no que é firme. A gente perde a esperança e a gente começa a duvidar que essas coisas vão dar certo. A gente começa a duvidar das palavras de Deus, das palavras de Jesus. Mas não é uma dúvida assim, não, eu acho que Jesus está mentindo. Não é isso, não é esse tipo de dúvida. É a dúvida de falar assim, eu sei que Deus pode, eu sei que Jesus falou, mas será que vai acontecer mesmo? Eu sei que Ele falou que no terceiro dia Ele estaria ressurreto, mas é tão difícil isso acontecer. É tão difícil que um homem que tenha morrido há 3 dias, ele possa ressuscitar. É uma coisa que não entra na minha cabeça, sai fora da minha lógica. É uma coisa que, ainda mais com os problemas da minha vida, é muito difícil de entender. É muito difícil, e porque é muito difícil, eu duvido. E aí eu vou até o túmulo de Jesus, procurar Jesus morto lá. Porque eu duvidei. Porque eu duvido que Jesus pode fazer o que Ele falou que ia fazer. Essa é uma forma da gente tratar desse assunto, desses momentos de pressão, e é uma forma da gente responder a pergunta do anjo. É porque eu duvidei. Por isso que eu estou aqui. Existe uma outra forma, que eu acho que é a forma mais comum de todas, que é o seguinte: com as pressões da realidade da nossa vida,
a gente anula a palavra de Deus. Como assim? É assim, a gente tem a ideia, às vezes, de que a gente, por conta das pressões e tudo mais, a gente tem que pegar a palavra de Deus e trazer para a realidade. Deixar ela menos poderosa, deixar ela mais coerente para que a gente consiga entendê-la. E esse é um problema sério, porque a palavra de Deus não tem nada a ver com a nossa realidade. É uma coisa espiritual e muito mais forte e muito mais além do que a nossa realidade. E se a gente diminui ela, se a gente tira a força dela, aí a gente tem esse problema de deixar ela pequenininha, de deixar ela muito assim... são só um conjunto de frases bonitas que não servem para muita coisa, sabe? É como se fosse a gente ver um monte de frases no Facebook bonitas, frases ótimas de pessoas inteligentíssimas, e a gente fala, legal, mas é isso. A gente diminui a palavra de Deus. E quando a gente diminui a palavra de Deus, acontece uma coisa muito fácil de acontecer. Se eu te perguntar assim, de todas as frases lindas que você já escutou no Facebook, você lembra de quantas? Exatamente. Se a gente diminui, a gente esquece. Se o negócio não tem tanta importância, a gente esquece. E aí que está, acho que é o maior problema do ser humano. Nós esquecemos das coisas. Nós esquecemos das coisas que se passaram, das coisas que aconteceram conosco na nossa vida, e nós nos esquecemos do que Jesus nos disse. O anjo estava lá. E olha só, pensa bem, você já pensou por qual motivo, se Jesus não estava dentro do túmulo dele, por qual motivo que tinha 2 anjos lá dentro? Jesus não estava lá, eles não estavam conversando com Jesus, o que eles estavam fazendo lá dentro? E a resposta é simples, porque eles estavam lá para passar uma mensagem. Eles precisavam estar lá porque Jesus sabia que nós, na nossa humanidade, na nossa forma de viver as crises, nós esquecemos da palavra dele. Então ele falou para os anjos, fiquem aí, porque o pessoal vai ver. E vocês precisam lembrá-los do que aconteceu. Lembrá-los do que eu falei. E então essas mulheres, elas chegam, o anjo fala, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E logo depois ele fala isso aqui, olha, lembrem-se do que ele disse. Lembrem-se do que ele disse para vocês. Que ele ia morrer e que ele precisava morrer e que depois de 3 dias ele estaria ressurreto. Lembrem-se do que ele disse. Os 2 anjos, eles estavam lá dentro para lembrar as mulheres ou lembrar a todos que precisariam ser lembrados das palavras de Jesus. E aí, é tão certo que elas esqueceram isso, que depois, mais para frente no texto, o versículo 8 diz assim, então se lembraram das palavras de Jesus. Então elas realmente tinham esquecido. Então realmente aquilo não estava concreto, fixo na mente delas. E é por isso que elas não estão indo lá ver se Cristo ressuscitou, porque elas tinham esquecido. Porque nesse momento de crise, nesse momento de desespero, a palavra de Deus ela é esquecida, ela se vai, ela perde a força. Então lembrem-se do que ele lhes falou. Os anjos estavam lá para lembrar as mulheres de que Jesus havia falado que ele ia ressuscitar. E para o anjo, então, agora dessa perspectiva, seja mais fácil de você entender a colocação dele. Por que vocês estão procurando Jesus aqui? Porque o anjo ele poderia falar assim, eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus a minha existência toda, porque ele já existia antes de mim. E eu nunca vi ele falhar. E vocês também conheceram Jesus 3 anos e também nunca viram ele falhar. Então por que vocês estão procurando aqui, se ele falou que não estaria aqui? E uma outra coisa, se não é esse o caso, se vocês não estão aqui porque vocês duvidam,
Então vocês estão aqui por um outro motivo. É porque vocês esqueceram do que ele falou. Então, se vocês esqueceram, eu estou aqui para lembrar vocês. E então ele lembra as mulheres. E esse aí tinha sido o caso aqui. Elas tinham esquecido. Na nossa vida é igual. A gente esquece, a gente às vezes duvida, a gente tem esse problema. As crises, elas parecem ficarem tão maiores que elas sobrepujam a palavra de Deus, elas ficam maiores, elas passam acima da palavra de Deus e das palavras que Jesus nos falou. Então hoje, para a gente caminhar para o fim desse momento, eu gostaria de falar para vocês algumas coisas. E essas coisas que eu vou falar agora, elas não são coisas de uma pregação, de algo que eu fiz. Na verdade, não é isso. A partir desse momento que eu vou falar para vocês, são coisas, são frases, são verdades que Jesus falou. Para que vocês, para que eu e vocês, nós possamos lembrar disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você conhecerá a verdade, e a verdade os libertará. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não temas, eu venci o mundo. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque nós estamos desesperançosos se Ele disse para confiarmos nele. Lembrem-se do que Ele falou. Que Deus abençoe a todos. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. E é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu
trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Vamos orar então, que você possa ter em seu coração esperança novamente. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, como um povo, Senhor, que passa por momentos difíceis, por um povo, Senhor, que às vezes ficamos desesperançosos e essa é a nossa fraqueza, Senhor. A nossa fraqueza de não confiar, a nossa fraqueza de ficarmos às vezes, Pai, desesperados com as situações. Mas, Senhor, nós colocamos a nossa ansiedade, nós colocamos, Senhor, essa nossa desesperança aos pés da cruz, Senhor, nessa noite. Que nós possamos, Pai, mediante a Teu Espírito Santo, ser fortalecidos para lembrarmos das Tuas palavras em momentos de crise também, Pai. Para lembrarmos e confiarmos em Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, mediante o Teu Espírito Santo, trabalhar em nós, dentro de nós, Pai, para que nós possamos estar firmados em Tua palavra, que nós não fiquemos firmados no que nós vemos aqui nessa realidade que é nossa, mas não porque nós somos seres espirituais e que vemos coisas espirituais, Senhor. Então que nós possamos hoje, mesmo que seja difícil para todos acreditarem, lembrar da Tua palavra e lembrar que o Senhor é capaz de ressuscitar, que o Senhor é capaz de fazer tudo novo, que o Senhor é capaz de fazer de uma crise algo bom, Senhor. Então nessa noite, nós agradecemos a Ti por esse culto e nós agradecemos ao Senhor, porque já sabemos que o Teu Espírito tem nos fortalecido, que o Teu Espírito irá continuar a nos fortalecer. Oramos em nome de Jesus. Amém.